Síndrome do pânico com hipnose. Por que esse tema e não outro? Bom, essencialmente porque síndrome do pânico, ao meu ver, hoje em dia se transformou numa epidemia psicológica. Por diferentes razões. Por diferentes, inúmeras razões. A quantidade de gente que procura o tratamento psicológico por conta de síndrome do pânico é enorme. Aqui eu estou colocando uma certa bibliografia. Se vocês forem ler bibliografia, não tem nada com psicologia. Tem a ver com filosofia. Quem é que quer ser psicólogo clínico? Bom, bem-vindo ao time, pessoal. Prepare-se para passar o dia inteiro falando sobre estupro, sobre violências, sobre traição, sobre doença, sobre morte, sobre isolamento, sobre dificuldade de relacionamento, sobre sexualidade, sobre disfunções sexuais, sobre baixa autoestima, sobre críticas, excesso de críticas, falta de elogios, excesso de elogios, falta de críticas. Esse vai ser o dia de vocês, light. Então, a pergunta fica, quais são as coisas que mais nós tratamos e está completamente relacionada à síndrome do pânico? O medo da morte. Pessoal, eu fiz PUC de 96 a 2000. Eu não sei como é que é a PUC hoje. E eu vou fazer colocações sobre a PUC de 96 a 2000. Eu nunca tive uma aula sobre como lidar com medo da morte. Medo da morte. O paciente chega com vocês e diz, eu tenho fobia de avião. Aí tu perguntas para ele a coisa mais tola possível. Tu vês um avião e sai correndo. Ele olha, não. Você entra no avião que está no museu e tem medo? Ele fala, não. Quando é que o medo começa? Bom, quando eu estou dentro do avião e as turbinas ligam. Quando o medo piora. Quando ele está taxiando. Quando que ele fica enorme. Quando ele está decolando. O que você acha que pode acontecer quando decolar? O paciente olha para ti como se tu fosse imbecil e diz, caí? E quando tu tens medo de novo, quando está voando não tenho medo, mas quando está de novo pousando, eu tenho medo. Por quê? Pode cair. Aí tu pergunta, a coisa meio cretina, qual o problema do avião cair? O paciente olha para ti como se a essa altura do campeonato ele dissesse, o que eu estou fazendo aqui? E ele fala, eu morrer. Aí tu viras para o teu paciente novamente e pergunta, tu tens medo do avião ou tu tens medo de morrer dentro de um avião? Hipocondria. Muitas vezes por trás da hipocondria tu tens uma fobia constante de ter doença. E aí tu perguntas para a pessoa que tem hipocondria, qual o problema de ter uma doença? A pessoa olha para ti e diz, morrer? O medo da morte é o núcleo de várias fobias, de vários medos. E, não incomumente, vai ser o que está no núcleo da síndrome do pânico. Quanto tempo uma pessoa demora para aprender a lidar com o medo da morte? 1 hora de conversa, 1 ano, 10 anos, enfim. Em grande parte, a terapia com a síndrome do pânico vai ser auxiliar o paciente a aprender a lidar com o medo da morte. Bom, e aqui tem alguns livros que propõem a reflexão sobre como lidar com a morte. Pessoal, tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu vou colocar no site, então vocês não precisam anotar, pelo menos não essas coisas. E depois, se vocês quiserem, vai estar no Inter e no site, hipnoterapia.com.br, mas enfim. Então, da velhice, Cícero. Cícero foi filósofo do século I. Ele, como muitos filósofos, um dos conteúdos favoritos deles era como lidar com a morte. Cícero não foi diferente. O mesmo de Montaigne, um filósofo do século XVI, que também foi falar sobre a morte. Certamente, para mim, um dos maiores filósofos e maiores psicoterapeutas da história da humanidade foi um cidadão chamado Sêneca. Sêneca viveu em cerca de 60 ou 70 depois de Cristo, ou seja, quase 1950 anos. Sêneca, ele escreveu uma série de textos sobre como lidar com a vida. E, no caso em particular, dentre esses vários textos, como lidar com a morte. E aí ele tem vários textos.
Alguns desses textos foram juntados num livro chamado Aprendendo a Viver. A Solidão dos Moribundos, de um sociólogo chamado Norbert Elias. Excelentes livros, todos esses. Esse aqui foi um que eu acho divertido. Diálogo entre um padre e um moribundo, de Marquês de Sade. Sade é quem deu origem à palavra sadismo, mas essa é outra discussão. Vale a pena. Tormentas da Liberdade é um dos livros que eu escrevi, que tem muito sobre aspectos da morte. E, pessoal, qualquer livro sobre religião, toda e qualquer religião tem como fundamento aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com as dores da vida. As religiões, elas respondem às perguntas que fazem parte do sofrimento do ser humano. De onde eu vim, para onde eu vou, como lidar com sofrimentos, como lidar com a morte, como se relacionar com o próximo, o que fazer da vida, qual o sentido da vida, qual o significado da vida, como eu evoluo. Todas as religiões, todos os livros referentes a essas religiões vão responder essas perguntas. Videografia. Eu quis botar videografia porque muito sobre como lidar com a morte vai ter diferentes filmes. Cidade dos Anjos, que é uma forma de lidar com a morte de uma maneira religiosa, espírita em grande parte. Invasões Bárbaras, que é um filme mais antigo, de um cidadão que está com câncer e está morrendo. Hooligans, é um filme mais para proposta de ação, mas tem aspectos sobre como lidar com a morte. V de Vendetta, Coisas que Perdemos no Caminho, enfim, alguns outros filmes. Bom, nós temos o costume de achar que na psicologia basta nós entendermos o problema, que o paciente em grande parte já se resolve. Esse é um dos maiores erros da psicologia. Pessoal, é como eu chegar num oncologista, ele virar para mim e dizer: você tem câncer, e ele me explicar por 2 meses por que eu tenho câncer. Aí depois de me explicar por 2 meses por que eu tenho câncer, eu pergunto o que eu faço, ele fala: não, é só para você saber. Você vai morrer. São 2 movimentos, é uma balança fundamental que eu vou propor agora na psicoterapia. Parte 1, entender o problema. Entender o problema está longe de ser o suficiente. Longe de ser o suficiente. É importante entender por que o paciente está com depressão, porque tem baixa autoestima, porque tem ciúmes doentio. Tudo isso é importante. Só que tem uma outra parte da balança. Aprender a lidar com isso. Não basta se conhecer. Pessoal, isso não resolve muitos dos nossos problemas. Eu entendi que porque eu era rejeitado constantemente pelo meu pai ou pela minha mãe quando eu era criança, ou porque eu sofri bullying, seja lá o que for, eu entender essas coisas não significa eu saber lidar com essas coisas. Então vamos fazer uma dessensibilização sistemática. Ok, até pode ajudar parcialmente por um tempo, mas basta eu passar por uma situação de novo muitas vezes, que vem o problema novamente. Então não está resolvido o problema. Fases de uma psicoterapia estratégica. Pessoal, eu não gosto de usar a expressão psicoterapia breve, porque para mim a psicoterapia não tem que ser breve. Ela tem que ser estratégica. Ela tem que ser uma psicoterapia com um paralelo quase com a medicina. Em que sentido? O paciente tem um problema, ele vai para o tratamento, ele sai sem o problema. Óbvio que não dá para fazer isso com todo mundo, não dá para tratar todas as pessoas. O que a gente pode fazer é nos melhorarmos como psicólogos, para nós tornarmos a nossa intervenção mais eficiente, mais profunda, mais rica. O primeiro conceito, que é o que a gente praticamente não vai conversar aqui, mas é importante dizer, que dá origem a toda a psicologia, é metodologia. Metodologia são 3 palavras. Meta, Rhodos, Logos. Meta, objetivo, Rhodos, caminho, Logos, estudo. O estudo de como atingir um objetivo. O estudo de como fazer um método. Cai nas linhas epistemológicas, cai numa série de discussões que definitivamente não é o nosso assunto hoje de manhã. Bom,
Aí, da metodologia vem o método, que aí seriam duas palavras, meta e rhodos, que basicamente é o caminho até uma meta. Quantas linhas vocês já estudaram mais ou menos, profundamente, em quantidade? Quantas linhas? 10 linhas? 5? Vocês têm uma ideia? Vocês estão fazendo faculdade de psicologia. Quantos métodos existem de psicologia nos dias de hoje? Vocês têm uma ideia? O último número passou de 400. 400 métodos de como entender e lidar com o ser humano. Pessoal, vários desses métodos vão ser derivações de Freud, derivações de Jung, derivações de Skinner, mas seja como for, bate 400. Ou seja, quando tu fizeres a pergunta o que é hipnose, a primeira pergunta é, segundo qual método? Segundo Skinner, hipnose é blá blá blá, segundo quem? Isso é muito importante. Quem é que poderia arriscar, sem estresse de errar, embora não tivesse erro? O que é hipnose? O que vocês diriam que é hipnose? O estado focado de atenção, certo? Então, essa é uma das definições de hipnose. Nós podemos colocar estado focado de atenção. Então, novamente, digamos que tu vais fazer uma ressonância eletromagnética funcional, ou uma tomografia, e tu dizes, hipnose é um estado focado de atenção. Se tu disseres isso. Quando nós estivermos fazendo a tomografia e a pesquisa em cima disso, o que é que tu vai estar vendo no teu cérebro? Um estado focado de atenção. Bom, tomadas as devidas proporções, o que é um trauma? Um trauma seria uma aprendizagem. Entendam a aprendizagem como sendo qualquer atividade psíquica que se torne referência. Uma aprendizagem intensa e dolorosa. Pode ser um sequestro, pode ser um estupro, pode ser a descoberta de uma traição, pode ser algo que veio a ser chamado de trauma vicariante, que é o quê? Uma pessoa conta uma situação pela qual ela passou por uma outra pessoa. A outra pessoa fica traumatizada como se ela tivesse passado pelo que a outra passou. Não é incomum, é comum principalmente em crianças. O trauma seria uma aprendizagem dolorosa e intensa. Se nós trocássemos, por outras palavras, nós diríamos que o trauma é um momento de transe, onde nesse momento de transe tu estás com a tua atenção altamente focada. Então transe seria um momento de intensa concentração. Certo? Bom, quando nós pensamos em termos de método, essa seria uma definição. Algumas pessoas poderiam dizer transe é um estado alterado de consciência. É verdade, mas não fala muita coisa. Se nós formos sábado a uma feijoada e tomarmos caipirinha e comermos torresmo, nós vamos ficar, depois de um tempo, com estado alterado de consciência. Isso não vai ser transe, isso não vai ser hipnose, vai ser estado alterado de consciência. Então, um dos conceitos que nós poderíamos estabelecer como sendo, segundo alguns métodos, de hipnose, daqui a pouco a gente chega ali, mas a pergunta fica, dependendo do método, tu vais responder as perguntas, o que é psique? Ao responder o que é psique, no sentido psicanalítico, tu vais por um caminho. Ao responder o que é psique, no sentido cognitivista, tu vais por outro caminho. Ao responder o que é psique, segundo o método skinneriano, tu vais por outro caminho. Então, tudo vai depender do método que tu escolheres. Dependendo do método, nós chegamos ao diagnóstico. Um diagnóstico psicanalítico é muito diferente do diagnóstico cognitivista, que é muito diferente do diagnóstico skinneriano e por aí vai. O que é o diagnóstico, por mais que não seja utilizada a expressão diagnóstico? Diagnósticos são as causas que geram um problema. Depressão é diagnóstico? Não. O que depressão é? Sintoma, é um quadro de sintomas, é um quadro clínico, certo?
Diagnóstico é o que está por trás da depressão. Depressão é um diagnóstico para a psiquiatria? Não. Não. A depressão é um quadro clínico que é provocado por alterações de captação de serotonina, dopamina e afins. São os movimentos dos neurotransmissores que vão gerar o quadro. Os movimentos dos neurotransmissores é que vão ser o diagnóstico. O diagnóstico psiquiátrico, portanto, nesses termos, ele é diferente do diagnóstico psicológico, nesses termos. Quem é que namora? Quem é que ama seu namorado ou namorada? Aspecto fundamental. Pergunta. Tem que parar para responder essa. Vocês amam os namorados ou namoradas de vocês? Ou vocês amam quem vocês pensam que a pessoa seja? Complicou o negócio. Se tu descobrires agora que o respectivo é respectiva, está em outro lugar com outra pessoa, não vai dar um efeito muito bom. Ora, mas o que eu estou dizendo? Se eu amo o que eu penso sobre a pessoa, quem é que está governando as emoções? Pessoal, vocês podem usar a expressão pensar, interpretação, seja lá o que for. Nós amamos o que nós pensamos sobre alguém e o bem-estar que nós inspiramos na pessoa e o bem-estar que a pessoa inspira em nós. O que isso tem a ver com hipnose e síndrome do pânico? Absolutamente tudo. O exercício do terapeuta é nós recebermos um paciente, o paciente fala dos problemas dele, ele fala o que ele pensa. Enquanto ele está falando o que ele pensa, nós vamos propor reflexões para ele. E aí ele vai refletir sobre o que nós colocamos. E ele devolve o que ele pensa. Nós vamos dialogar. Ao dialogarmos, nós vamos estar interferindo na maneira como a pessoa está pensando. Ao fazermos isso, nós estaremos interferindo no amor dela, inclusive. No amor, na raiva, nos ciúmes, e por aí vai. Então, uma das formas básicas, isso, se vocês levarem isso com vocês, dessa palestra de hoje, eu já vou me dar por feliz. Na medida em que nós alteramos a nossa forma de pensar sobre as coisas, nós alteramos as nossas formas de nos sentirmos sobre as coisas. Mas como assim? Tudo que nós aprendermos fica gravado em redes neurais. Tudo que nós ouvimos fica gravado em redes neurais. Digamos que uma pessoa tenha ouvido quando criança, você é incompetente, você nunca vai ser coisa alguma na vida, seu irmão é melhor, seu irmão, você é esforçado, seu irmão é inteligente. Então a pessoa hoje, digamos uma garota que ela tem ouvido essas coisas, você é feia, você é burra, você é chata, você nunca vai achar alguém, hoje ela vira Angelina Jolie. Ela olha para vocês, Angelina Jolie, e diz, eu sou feia. Em grande parte, não é ela que está falando da maneira como ela pensa hoje, é o que ela aprendeu a pensar no passado. Não adianta tu falares para essa pessoa, sessão após sessão, você é bonita, você é legal, você é boa gente. Vocês não vão conseguir muito efeito com isso. A pessoa vai ficar em terapia por anos e não vai adiantar muita coisa. Agora, o que aconteceria se vocês conseguissem ter acesso às redes neurais, onde ela aprendeu a pensar essas coisas sobre ela, e enquanto ela estivesse lembrando dessas redes neurais, dessas aprendizagens, vocês propusessem novas reflexões. Aí tu alterarias as aprendizagens que ela teve, que fizeram com que ela sentisse mal hoje em dia sobre ela. Em grande parte, é por isso que dá uma dissonância entre o meu racional diz uma coisa, o meu emocional diz outra. Na realidade, o correto seria, o que eu penso hoje sobre a vida diz uma coisa, o que eu aprendi a pensar, meu respeito no passado diz outra. Enfim, nós estamos falando de uma forma de entender o ser humano. Com base nessa forma de entender o ser humano, nós estamos pensando num tipo de diagnóstico. Vocês descobrem que o paciente tem medo da morte. E agora? O que vocês fazem? Então, tu descobres com ele que lá quando ele era criança, ele conviveu com uma avó, estou falando de um caso real que eu atendi, ela conviveu com a avó e a avó tinha pavor da morte. Ela ouvia chuvas, ela ouvia trovão, ela tinha crescido na roça, ela já pensava em inundação, ela já pensava que ia morrer, ela estava liquidada. A avó, não a neta. Depois a neta, obviamente, ficou com os traumas da avó. Enfim, contudo, ela lembrar do fato de que a avó tinha esses medos e ela ensinou esses medos, porque o conceito é esse. Bom, então,
lembraria da situação da avó e dos pavores dela. Como lidar com isso? Ela já entendeu. Ela já entendeu que veio da avó. Ela já entendeu que a avó cresceu na roça, tinha inundação. Ela entendeu tudo. E agora? Cuidado. Qual é a meta da psicoterapia? Se conhecer, pessoal, é óbvio que é importante. Eu me lembro de um paciente, ele tinha casamento marcado para 6 meses depois. Era mais ou menos setembro. Ele vira para mim e diz, eu vou casar em maio. Aí eu faço a pergunta óbvia. Por quê? Vocês vão precisar fazer essa pergunta um dia. Ou vão ter que dar a resposta e dizer não, ou sim, enfim. Aí ele vira para mim e diz, eu a amo. Por quê? É importante a gente entender por que a gente ama alguém. Porque se nós entendermos por que a gente ama alguém, a gente pode entender por que vai acabar o amor. É cruel, mas é simples assim. Nossa, eu amo, por quê? Porque ela é linda. Tu vais te acostumar com isso, vai acabar o amor. É simples. Eu a amo, por quê? Porque ela tem um humor legal, eu gosto da maneira dela ser, ela é uma boa amiga, a relação sexual é constantemente boa. A princípio, Nietzsche disse, uma leve digressão, Nietzsche disse que um casamento é um longo diálogo. Case com quem você tem prazer em dialogar. Certo? Não só. Né? Não só. Diálogo, atração sexual, fidelidade, enfim. Algumas outras coisas. Medo da morte. Onde é que a gente aprende a lidar com medo da morte? Onde é que as pessoas aprendem a lidar com medo da morte? Mas a meta da psicoterapia, em última análise, é a resposta a uma pergunta. A meta da psicoterapia, não da psicologia. Da psicoterapia. Como aprender a lidar com os sofrimentos da vida? Essa é a meta da psicoterapia. Bom, fácil de falar, difícil de fazer. Por exemplo, qual é uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender na vida? É aprender a ser desprezado. É alguém virar para mim e dizer, Bayar, não vale a pena eu gastar minha saliva com você. E eu olhar para ele e falar, ok, sem estresse. Quem é que sabe fazer isso? Boa, boa. De fato, não é para todo mundo. Mas quando tu tens um paciente com fobia social, quando tu tens um paciente com timidez, quando tens um paciente que tem dificuldade de falar em público, geralmente isso é o resultado de 2 problemas. Uma baixa autoestima e uma preocupação exacerbada com a opinião do outro. A gente pode fazer pergunta, em que medida vale a pena a gente se preocupar com a opinião de alguém? É uma pergunta decente, certo? Não é tão simples de responder essa pergunta. A opinião de todos é importante. Bom, se tu achares isso, tu estás liquidado. Porque tu vais querer fazer o tempo inteiro o que as outras pessoas gostariam eventualmente que tu fizesses. No processo de tu fazeres o que a outra pessoa quer, tu deixa de fazer o que tu queres. No processo de deixar de fazer o que tu queres, eventualmente tu chegas à conclusão de que tu não sabes o que tu queres fazer da vida. Então a meta da psicoterapia é a resposta à pergunta: como lidar com esse sofrimento? E um dos sofrimentos mais comuns vai ser o medo da morte, vai ser a opinião da outra pessoa, vai ser o quanto que eu sou gostado ou não, e por aí vai. Uma série de diferentes medos. E, uma vez que tu tenhas a meta da psicoterapia, tu precisas de uma estratégia. No 11 de setembro, imaginem a situação, imaginem que nós estivéssemos em São Paulo. Vocês estão caminhando pelo centro de São Paulo. Um avião atinge o prédio da Copan. E vocês estão caminhando pela rua. Um avião atinge o prédio da Copan. Tu olhas aquilo, tu não tens a menor ideia do que está acontecendo, tu só viste um barulho e depois uma explosão. Daqui a pouco, tu estás olhando para aquilo. Segundo o avião atinge o prédio, o que acontece contigo? Eu devo estar num filme de Steven Spielberg. Quem é que se lembra onde estava no dia do 11 de setembro? Verdade, muitos de vocês talvez estivessem mais novos, mas é fácil. Quem assistiu diz assim, mas o que é isso? É um novo filme? Não. Imagina a quantidade de gente traumatizada em Nova York. Eles desenvolveram um mecanismo, os psicólogos,
os neurocientistas, enfim, desenvolveram um mecanismo que era tu ficares vendo o avião entrando no prédio várias vezes, e aí tu fazias um relaxamento depois disso. Eles estavam provocando uma dessensibilização sistemática com realidade virtual. Tu poderias fazer isso? Poderia. Tu farias isso e tu desenvolverias uma dessensibilização em relação a ver gente pulando do 100º andar porque não consegue lidar com o fogo que está chegando perto da sala. Tu podes fazer uma dessensibilização sobre isso? Sim. Mas será que dá para fazer outras coisas? A meta seria acabar com a dor. A estratégia seria dessensibilização sistemática. É óbvio que é um caminho, é uma possibilidade. Tem outros. Quando as pessoas viram aquilo, uma série... Então, tu tens um acontecimento. E esse acontecimento gerou uma série de sofrimentos. Uma série de sofrimentos. Pessoas viram a violência iminente. Qualquer momento poderia haver violência. As pessoas começaram a ter o que se chama de distúrbio de estresse pós-traumático. Uma série de características, uma série de sintomas depois do trauma que começaram a dificultar a vida. Seria interessante que as pessoas começassem a lidar não com o acontecimento. Por exemplo, ser traído é traumático? Não pensem em vocês, pensem nas pessoas que vocês conhecem. Né? Ninguém aqui foi traído nunca. O que é que já foi traído? Fomos, estamos sendo ou seremos? Terror, terror. Você sabe lidar com traição? Tudo depende. Existem níveis de traição. Alguns de vocês, infelizmente, vão ver alguém algum dia morrendo todos os dias na frente de vocês com câncer. Infelizmente, alguns vão passar por isso, outros vão passar por câncer, outros vão passar por Alzheimer, outros vão passar por diferentes coisas. E isso acaba sendo uma fonte enorme de trauma. E a pergunta é o que a pessoa está vendo ali. E é isso que vocês não estão tratando todos os dias, vocês que querem psicologia clínica, certo? Paciente dizendo, tenho medo de desenvolver uma doença porque eu não quero passar pelo que minha avó passou, pelo que meu avô passou. E aí o terapeuta vai olhar e começa a chorar. Uma das minhas especializações foi em psico-oncologia, tratamento de pacientes com câncer. Tem gente que não conseguia tratar, porque eles não sabiam lidar com a morte, que é uma das coisas que vocês mais vão conversar em terapia com seus pacientes. O conceito básico que eu quero passar para vocês é método. Dependendo do método, eu vou enxergar meu paciente de uma tal forma que eu vou compreender os problemas dele. Dependendo dessa compreensão, o nome disso é diagnóstico. Quando eu tiver um diagnóstico pronto, eu vou propor uma meta. Quando eu tiver uma meta, eu vou precisar de uma estratégia para chegar até a meta. Nós precisamos de todos esses movimentos. Qual é o bisturi do terapeuta? As palavras. Comunicação. A palavra comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Ou seja, nós podemos pensar em comunicar visualmente, auditivamente, gustativamente, por aí vai. Quantas vezes vocês tiveram aula de comunicação? Comunicação em terapia. Certo? Eu não tive na PUC de 96 a 2000. Ora, o bisturi do terapeuta é a comunicação, mas o terapeuta não tem aula sobre comunicação. Imagina um médico aprendendo a fazer cirurgia sem pegar um bisturi, sem cortar e sem fechar o paciente. Não é apenas vamos conversar sobre suas dores. E me fala o que lhe incomoda. Fale mais sobre isso. O que você sente sobre isso? Daqui a pouco você só vê o paciente olhando para ti pensando... Eu não disse coisa alguma. Comunicação é o bisturi do terapeuta. Não saber se comunicar em terapia é um problema. Então nós temos método, diagnóstico, meta da psicoterapia, estratégia para atingir a meta. Perceba, eu estou falando tudo isso segundo um método que é da hipnoterapia educativa. Relaxamento. Relaxamento é diminuir a atividade. Tu pode ter relaxamento corporal e tu pode ter relaxamento psíquico. A hipnose muitas vezes fica confundida com relaxamento, porque tu relaxas primeiro muitas vezes o corpo, depois de relaxar o corpo, tu relaxas juntamente a mente, depois tu fazes outras coisas. Hipnose não é relaxamento. É por isso que o pessoal confunde, certo?
Imagina se eu disser hipnose igual a relaxamento. Aí eu faço uma tomografia. O que eu vou estar vendo na tomografia? Relaxamento. Então, relaxamento é uma coisa. Transe, uma atenção intensa e concentrada. E hipnose. Hipnose foi um nome ruim, péssimo, para falar a verdade. Porque veio com mitos, misticismo. Tem gente que vira para mim e diz, Bayar, em hipnose a gente vai a vidas passadas. Eu falo, ai. A minha resposta, eu não sei se existem vidas passadas ou não, mas não é através da hipnose que nós chegamos a elas. Mas às vezes nem isso eu falo. No mesmo de uma paciente que eu atendi, ela virou para mim e disse, você acredita em vidas passadas? Eu não acredito. Eu não acredito em nada. Mas se eu dissesse aquilo para ela naquele momento, eu falei para ela, a minha resposta foi, bom, eu só sei que existe entre o céu e a terra mais do que nós conseguimos explicar. E o nome disso é sair pela tangente. Aí ela responde, que bom, porque se tu me dissesse que nós não iríamos a uma vida passada, tu sendo uma pessoa que estudou isso há tantos anos, eu não acredito que nós teríamos uma vida futura e eu não viria razão para eu viver. Porque eu não suporto a minha vida como é, eu me mataria. Então, falar a verdade em terapia muitas vezes não é terapêutico. O paciente está morrendo, ele vira para vocês e pergunta, por que você acha que meus filhos não estão aqui? Tu viras para a pessoa e diz, porque você não foi uma boa mãe. Pessoal, a verdade muitas vezes não é terapêutica. Muitas vezes não é terapêutica. O que é a hipnose? A hipnose são fenômenos psíquicos específicos. Ponto. Acabou. Sem mistério. Certo? Então, eu posso ter um dos fenômenos que mais são utilizados em psicoterapia, de 1000 diferentes formas, que é, por exemplo, hipermnésia. Hipermnésia é um nome bonito por uma coisa muito simples, que é lembrar de maneira intensa de coisas, obviamente, do passado. Ao lembrarmos dessas coisas, nós podemos lembrar de coisas que nós havíamos esquecido. Nós podemos lembrar de coisas que nós, eventualmente, sempre lembramos, mas nunca percebemos o quanto nos incomoda. Aqui, para mim, eu vou falar sobre uma das teorias mais importantes que eu conheço sobre psicologia. Toda sexta-feira eu ia na casa da minha irmã almoçar. Na primeira vez que eu cheguei lá, um cheiro maravilhoso. Eu falei, me dei bem. Eu como a comida, uma porcaria. Vocês já tiveram essa experiência? Eu como aquilo, pergunto, mas que porcaria que é essa? Vez seguinte, novo cheiro, nova porcaria. Na terceira vez eu chego para a cozinheira dela e digo, posso experimentar os temperos que você usa? Ela olhou para mim do estilo, não se mete na minha cozinha. Mas ela fala, ok. E eu experimento um negócio, eu coloco na boca. Falo, mas que porcaria é essa? Ela fala, coentro. Depois disso, eu nunca mais comi coentro. Mas eu não sabia que o nome era coentro. Vocês já conheceram alguém que vocês diziam assim, eu não sei o que essa pessoa tem, mas ela me irrita. É o coentro. Eu não sei que coentro é o coentro dessa pessoa, mas é um coentro forte e chato. Muitas vezes nós vamos usar a hipermnésia para descobrir o coentro do paciente. O paciente vira para vocês e diz, eu não sei o que me incomoda, mas me incomoda. E aí vocês fazem uma hipermnésia dizendo assim para o paciente. Geralmente, a indução da hipnose começa com relaxamento. Não sempre, mas muitas vezes. E aí tu pedes para ele lembrar, ou seja, fazer uma hipermnésia. Primeiro o relaxamento, depois a lembrança. Na lembrança é um fenômeno psíquico específico, o nome disso seria hipnose. Eu vou evitar usar a expressão hipnose e vou começar só a usar a expressão dos fenômenos. Fenômeno, hipermnésia. E eu só peço para ele o seguinte, e talvez aos poucos, você possa começar a lembrar de momentos em que você se sentiu mal. E agora ele está lembrando de situações dele com a mãe e com o irmão. Situação real. E enquanto você lembra desses momentos, talvez você possa lembrar do que foi dito, do que acontecia, do que passava na sua mente enquanto você ouvia. Daqui a pouco ele abre os olhos, o que pode acontecer? E ele diz, entendi. Foi bom que tu entendeste isso. Eu sempre ouvia da minha mãe que ele era inteligente
eu era esforçado. Eu sempre ouvi da minha mãe que ele era bonito e eu era gentil. Veio, então, uma lembrança que normalmente ele já tinha, mas ele não lembrava o que ele pensava sobre aquilo, ele não lembrava o que ele sentia sobre aquilo, ele lembrava dos momentos. Ele vira para mim e diz, mas eu já sabia disso, mas eu nunca tinha compreendido isso. Lembrar não significa entender. Quer ver? Eu vou falar sobre uma das maiores aulas de psicoterapia que eu tive. Isso foi genial. Então, eu levo meu carro no mecânico. Eu viro para o mecânico e digo, o meu carro está com problema no alternador? Ele olha para mim e diz, você é mecânico? Eu falo, não. E ele olha para mim do estilo, então deixa eu fazer meu trabalho. Eu pego e vou embora. Adivinha se o problema era no alternador? Não. Isso é muitas vezes o que os pacientes vão nos trazer. Meu problema é no alternador. O paciente tem uma compreensão dele, que não é o real problema dele. É a mesma coisa, isso aqui que eu vou falar é coisa de homem. Tá, mulheres fazem isso, mas é mais coisa de homem. O carro não funciona mais, o cara vai lá e abre o capô. Aí alguém chega para mim e diz, Baiar, o que tu estás olhando? Eu falo, o motor. Tu entendes de motor? Não. Eu, no desespero de tentar ver algum fio que tinha saído do lugar. Mas é só uma caixa. É o que nós muitas vezes fazemos com o nosso passado. Nós lembramos, não entendemos. Simples assim. De que maneira aquilo que eu ouvia quando criança me afetou? De que maneira aquilo que eu ouvi como adolescente me afetou? Então, eu fui atender uma paciente, ela tinha fobia de dirigir. Ela chega para mim e diz, Baiar, eu já fui para diferentes terapeutas, tu trabalhas com hipnose, eu sei que hipnose acaba sendo eventualmente uma coisa que torna a terapia mais rápida, e enfim, eu estou aqui porque eu tenho fobia de dirigir. E eu cheguei na terapeuta anterior e disse, eu tenho fobia de dirigir. Ela olhou para mim, depois de cerca de 45 minutos, e disse, você não tem fobia de dirigir, isso é uma metáfora. Você tem fobia de dirigir a sua vida. O paciente chega com um problema no terapeuta, sai com outro, além daquele. Pessoal, errar o diagnóstico é errar todo o tratamento. Certo? Bom, então levem em conta sempre, lembrar não significa entender. Entender não significa saber lidar com. Ponto. Então, hipermnésia seria nós levarmos o paciente a lembrar coisas de maneira intensa que, eventualmente, de outra maneira, não lembraria. Seja pensamentos, sentimentos ou até mesmo acontecimentos. Esses são os inúmeros fenômenos psíquicos específicos que se chama de hipnose. Não dá para passar por todos eles. Simplesmente a gente não tem tempo hábil. Mas eu quero passar por 4 deles. Um deles é a hipermnésia. A gente acabou de conversar. O outro é pseudo-orientação no futuro. É um nome bonito para uma coisa simples. Vamos lá. Quem é que gosta de Fábio Júnior? Pessoal, então imagina, o cidadão vai sair com a mulher a primeira noite. Primeira noite dos dois. Ele vai pegar lá na casa dela. É a primeira vez, ele sai do carro. Ele sai do carro, espera ela no portão. Né? E deixa a porta aberta. Então, logo que ela sai do portão, ele olha para ela. Linda. Ela pega e diz, eu sei. Ele abre a porta para ela, ela pensa, nossa, que homem gentil. Ela abre a porta e tem uma rosa em cima do banco. Ela fala, nossa, finalmente alguém que me valoriza. E ao fundo está tocando. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano. Ela fala, é ele. Ele é o cara. Só todo o campeonato ela já está pensando em namorar com ele. Isso tudo no prazo de 5 minutos. Ela já está pensando em namorar com ele. Ele vira para ela e diz, onde você quer jantar? Ela pega e diz, você decide? Aí ele diz, olha, pode ser um restaurante japonês ou italiano, mas você não precisa se preocupar com isso, porque você pode comer o que quiser. Ele diz que eu sou magra. Eu quero um japonês. Boa ideia. Vamos um japonês. Então o japonês ele é sorridente, ele enche ela de elogios, ele fala dos olhos, das unhas, ele fala de como ela é legal. Essa altura do campeonato ela já está pensando, eu vou namorar com ele, depois eu vou conhecer a família.
Os pais dele, será que são legais os meus sogros? Os meus filhos, se tiverem esses olhos, eu aceito. Pensando bem, vai ser tão bom envelhecer com ele. Aí ele pega, chega perto dela, passa a mão no rosto e diz: sua pele é maravilhosa. Ela diz: isso, eu vou envelhecer com ele. Até agora, passaram-se 45 minutos. Na cabeça dela, passaram quantos anos? Quantas décadas? Aí ele pega, no final da noite, ele dá um beijo com pegada. Ela fala: opa! Uma pegada safada, mas sagrada. Vocês gostaram dessa? Tentem. Eu não disse nada. E aí ela diz: nossa, ele me respeita de maneira safada. Ele, no final, depois da pegada safada, sagrada, ele passa a mão no rosto dela e diz: foi um prazer a noite inteira. Amanhã eu te ligo. Ela vai embora. Ela não consegue dormir. Já passou um mês na cabeça dela, 6 meses, 1 ano, 20 anos, 30 anos. Ela já está pensando em cuidar das fraldas dele quando ele ficar mais velho. E vice-versa. Aí ele não liga nunca mais. Ela vai sofrer o que aconteceu ou o que passou na cabeça dela. Nunca esqueçam disso. Na nossa mente, o paciente muitas vezes não vai estar sofrendo o que aconteceu, ele vai sofrer a perda do que poderia ter vindo a acontecer. Mas não aconteceu. Só que tu pode usar isso em psicoterapia. Então, eu fui entender um paciente, ele fazia prova de skit no Pan-Americano. Vocês sabem o que é skit? Não, eu também não sabia. Skit é aquela porcaria daquela arma que sai um prato a 120 km por hora e tu tens que pegar e acertar um prato a 120 km por hora. E para te ires para o Pan-Americano, de 20 pratos, tu tem que acertar 17 pratos a 120 km por hora. Boa parte do tratamento dele, isso é hipnose no esporte, era eu trabalhando com ele para ele desenvolver um ritual para ficar super concentrado naqueles 10, eu não me lembro exatamente, 10 minutos, óbvio que não era. Era algo em torno de 2 minutos, eu não me lembro exatamente o tempo, mas era super rápido. Isso é hipnose no esporte, tu pode utilizar no vôlei, no tênis, em qualquer coisa. Tu pode utilizar para concurso, tu pode utilizar para medo de falar em público, tu pode utilizar para uma série de diferentes coisas. O nome desse fenômeno que nós desenvolvemos sozinho, eu ouvi Fábio Júnior. Fábio Júnior é o cara. É pseudo-orientação no futuro. Tem 1000 formas de usar isso em psicoterapia. 1000. Bom, então, para a psicoterapia, esses seriam os 2 fenômenos psíquicos específicos chamados de hipnose mais interessantes. Pessoal, hipnose não é técnica. Hipnose não tem nada a ver com técnica. Hipnose é um instrumento. Esses fenômenos são instrumentos para a psicoterapia. Eles não são técnicas para a psicoterapia. Hipnose é como uma cirurgia. Vocês não, na medicina, a cirurgia não é o tratamento, é parte do tratamento. Aí tem mais 2 fenômenos, chamados anestesia e analgesia, que são fenômenos que na hipnose tu pode utilizar para dores crônicas ou agudas. Então a pessoa tem câncer, tu pode utilizar a hipnose para isso, ela está fazendo quimioterapia, tu pode utilizar a hipnose para isso, tanto para auxiliar nos efeitos colaterais, quanto para diminuir as dores dos efeitos colaterais. Então a hipnose seriam todos esses fenômenos. Lógico que alguns de vocês não vão conseguir ler, mas de novo, o estudo vai estar no site se vocês quiserem. O que é hipnotizabilidade? São variedades de fenômenos, intensidade e esforço por parte do indivíduo. Anestesia. Eu posso desenvolver anestesia ou analgesia com uma certa facilidade. Só que tem pessoas que podem chegar num nível em que só com analgesia elas podem fazer um tratamento de canal sem qualquer tipo de anestésico químico. Então, uma coisa é o fenômeno, outra coisa é a intensidade do fenômeno. Tem pessoas que conseguem desenvolver vários fenômenos, tem pessoas que conseguem desenvolver poucos. Tu pode desenvolver catatonia, que muitas vezes é colocado o pessoal entre 2 bancos e ele fica reto. Não vou fazer isso aqui. Não tem sentido. Só que se tu fizeres isso de maneira involuntária, incoerente, o nome disso é psicose. Certo? Todos os fenômenos que se chamam de hipnose
Se eles acontecerem involuntariamente, constantemente, de uma forma que provoque sofrimento ao paciente, o nome disso é psicose. Tá? Então, a coisa de comer uma cebola achando que é uma maçã, existe? Sim, existe. Por quê? O meu cérebro não sabe diferenciar, quando eu estou pensando intensamente, se eu estou vendo essa caneta, de olhos abertos, ou se eu estou pensando intensamente que eu estou vendo a caneta. O cérebro não sabe diferenciar a realidade de uma imaginação intensificada. Se tu imaginares nesse momento que tu estás num lugar frio, se tu imaginares intensamente, teu corpo pode começar a ficar com os mesmos efeitos de quem está começando a sofrer hipotermia. Algumas pessoas tentam explicar o efeito do voodoo com base nesse conceito. Tu pegas a bonequinha, pensa nas sogras, funciona. Tu viras para ela e diz, sogra, é esse você? Você acredita nisso? Ela fala, não, então, não vai adiantar. Você acredita nisso? Muito, muito, não toca no boneco. E ela pode sentir a dor da fincada, porque ela pensa nisso, ela acredita nisso. O acreditar intensamente altera o cérebro. Pensar intensamente altera o cérebro. Não é pensar, tu não consegue hipnotizar uma pessoa que está olhando para você assim. A pessoa precisa ser capaz de concentrar a atenção dela. Qualquer pessoa capaz de concentrar a atenção dela é capaz de ser hipnotizada. Tanto pode ter pessoas que desenvolvem uma variedade enorme de fenômenos, e pessoas que desenvolvem uma intensidade brutal e sem esforço, certo? Quando vocês veem aqueles shows de hipnose que tem no YouTube, ou no Bem Dormido, certo? Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma entrevista, estava eu e ele, bem dormido, e o entrevistador percebe claramente que eu não gosto do que ele faz, e ele pergunta, Bar, o que você acha do que ele fez? Eu falo, bom, antiético. Ele queria meu fígado, mas foi no mínimo divertido, porque aquilo não tem nada a ver com psicoterapia, e aquilo pode fazer muito mal às pessoas. Teve um cidadão que foi fazer hipnose de palco e fez uma pessoa imitar uma galinha por cerca de 10, 15 minutos. Ele enche o bolso de dinheiro. Isso é uma situação real, eu conheci o cara. Ele enche o bolso de dinheiro por causa da apresentação que ele fez naquela tarde. Ele volta para o hotel com o bolso cheio de dinheiro. Ligam para o hotel e diz, então, sabe aquela pessoa que você fez imitar galinha? Está ciscando na cidade. Imagina se isso não pode desenvolver psicose. Isso pode desenvolver todo tipo de problema possível e imaginável. Volta e meia eu recebo pacientes que foram fazer hipnose com gente que fez curso de um final de semana de hipnose. Para tratar depressão, o paciente suicida tende a piorar. Aí tem uma série de usos possíveis do relaxamento transe-hipnose na psicologia, medicina, odontologia, saúde em geral, fisioterapia e terapia ocupacional. Por que eu coloquei essas áreas especificamente? Porque foram as áreas cujos conselhos federais aceitaram a hipnose como instrumento nas suas áreas. Certo? Essas 5. Lógico que com o tempo vai aumentar. Isso é no Brasil, porque nos Estados Unidos é utilizado praticamente por todas as áreas de saúde. Então, de novo, na psicologia, auxiliar na metodologia da verificação de diferentes métodos, ampliar abordagens teóricas, auxiliar a acelerar o diagnóstico do paciente e melhorar a eficiência da intervenção. De novo, pessoal, a gente está falando de lembrar de maneira intensificada, de pseudo-orientação no futuro. Tem 1000 formas de como usar isso. Então, de novo, não dá para passar por tudo, mas vocês vão ter a oportunidade de ler depois, se vocês quiserem. Bom, chegamos à síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Síndrome do pânico é esse movimento. O medo intenso de passar mal gera um mal-estar temido, que retroalimenta o medo de passar mal. Então, pessoal, pensem nesses termos. Eu vou dar uma palestra, eu tenho medo de ter o branco na palestra. O meu medo de ter o branco na palestra faz eu ter o branco na palestra. Essa piada os homens vão entender melhor que as mulheres. Qual é a diferença entre medo e pavor? Medo é de perder a ereção a primeira vez, pavor é de perder a segunda. Desculpem a piadinha, mas essa é a causa a maior causa de disfunções sexuais das pessoas. A mulher fica com medo de não ter novo orgasmo, então por conta da ansiedade dela, ela não tem o orgasmo. O homem fica com medo de perder a ereção, por causa do medo de perder a ereção, ele fica ansioso no momento da relação sexual, aí ele perde a ereção.
Ele tem medo de ter ejaculação precoce. A ansiedade durante a relação sexual gera ejaculação precoce. Então, medo de algo ruim pode provocar uma série de efeitos que vai gerar um mal-estar, uma coisa ruim. Que, por sua vez, depois retroalimenta. Então, a mulher acha que ela vai ser traída o tempo inteiro. Ou ela acha o tempo inteiro que o relacionamento não vai dar certo. E ela fica ligando o tempo inteiro. Onde é que você está? Com quem você está? Para onde você está indo? De onde você veio? Como você está vestido? Me manda uma foto de WhatsApp. Me manda um vídeo de WhatsApp. Põe seu amigo no telefone. Ninguém faz isso. Ela pega daqui a pouco, ele chega em casa e diz, deixa eu dar um blitz no teu celular. O medo dela ser traída ou rejeitada faz com que ela tenha uma série de comportamentos que faz ele se incomodar em relação a ela, que faz ele se afastar dela, que retroalimenta o medo dela, que por sua vez intensifica esse processo, gerando a finalização do relacionamento, e no final ela diz, eu sabia. O nome disso, tem vários nomes para isso na psicologia, não tem nada a ver com o segredo. Aquilo dói. Mas a verdade é que quando nós temos alguns medos, nós podemos começar a gerar uma série de comportamentos que vão provocar justamente o que nós tememos. O melhor nome que eu vi para isso até hoje foi profecia autorrealizadora. Não importa o nome que se dê para isso, o importante é entender o mecanismo. Tá? Então, o medo de ter uma nova crise de ansiedade provoca a crise de ansiedade, que por sua vez retroalimenta o medo de ter a crise de ansiedade. Então, nós teríamos 2 blocos na síndrome do pânico. Pessoal, eu sei que está pequeno, mas de novo é para vocês poderem depois pegar se vocês quiserem. Mas é muita informação. Então, nós teríamos na síndrome do pânico 2 blocos. Bloco 1, que não pode ser chamado de síndrome do pânico. Imagine uma pessoa que está com dificuldades financeiras, pode ser demitido, a esposa acabou de ser demitida, só ele está sustentando a casa agora. No poder tem pessoas que só fazem a inflação aumentar, os juros aumentarem. Pessoas muito honestas. E agora ele está com medo de perder o emprego, ele está com medo de não poder mais pagar a escola dos filhos. Ele está se sentindo pressionado. Além disso, a esposa começa a se incomodar com o fato de ele estar irritado, porque ele fica irritado o tempo inteiro com essa preocupação. E agora ele está sendo ameaçado de ser largado pela esposa. Isso vai gerando uma cadeia, muitas vezes, que a pessoa vai ter uma crise de ansiedade. Muitas vezes as pessoas confundem crise de ansiedade com infarto. Não é à toa que muitas vezes elas vão direto para o hospital. Por quê? Porque as sensações são as mesmas. Taquicardia, falta de ar, dor no peito, eventualmente parestesia, dormência. Então ela acha que ela está infartando. Aí, ela para no hospital. Depois de ter umas 3 vezes isso, ela fica com pavor de ter a 4ª. E agora ela está desenvolvendo o bloco 2. Então, depois de umas 3 ou 4 vezes, tendo a crise de ansiedade, a pessoa começa a ter o medo de ter a crise de ansiedade. Só que o medo de ter a crise de ansiedade começa a disparar a crise de ansiedade. O medo de ter a crise gera a crise, que por sua vez aumenta o medo. É um processo neurofisiológico muito cruel. Muito cruel. Certo? Só que aí tu vira para o paciente e diz, qual é o pior de ter a crise? Ele fala, a sensação de que eu estou morrendo. A sensação de morte. E tu vira para o teu paciente e pode fazer a seguinte pergunta. Se você soubesse que você não ia morrer, como é que seria a sensação para você? Falar, esse é só um desconforto. Se o paciente te disser isso, ele vai estar te deixando claro que ele, mais do que o medo de ter a crise de ansiedade, ele tem medo da morte. E aí, se tu tratares a morte, para cerca de 80% dos pacientes com síndrome do pânico, se tu tratares o medo da morte, está curada a síndrome do pânico. Para 80% dos pacientes. Sem dessensibilização sistemática. E daqui a pouco, vocês tratam o medo da morte dele, que apareceu no síndrome do pânico, e ele começa a mudar um monte de coisas. Eu me lembro quando eu atendi uma paciente, ela tinha síndrome do pânico há 17 anos. Ela tinha muito dinheiro, ela vinha com uma dama de companhia para terapia. Na segunda sessão, ela não tinha mais síndrome do pânico. Eu tratei o medo dela da morte.
Óbvio que muitas vezes não é em 2 sessões que tu vais resolver uma síndrome do pânico, mas 70% dos casos, em cerca de 14 sessões, tu já resolve síndrome do pânico. Com auxílio de psiquiatria, mas aí sai rápido, em 14 sessões, pode tirar as medicações. Bom, e aí ela vem então, na segunda sessão, sai sem síndrome do pânico. Pela terceira ou quarta sessão, não vem mais a dama de companhia. Lá pela 10ª sessão, 15ª sessão, vem os 3 filhos dela. O que você fez com a nossa mãe? Falo, bom, eu trabalhei com ela assim, no pânico dela. Ela mudou muito. De que maneira? Ela não faz mais as coisas que a gente pede para ela. Ok. O que mais? Ela não é mais amorosa como ela era. Ok. O que mais? Ela não liga mais para nós como ela ligava. Ok. O que você fez com ela? Tudo que eu fiz com ela foi trabalhar o medo da morte dela. Só que a hora que uma pessoa supera o medo nuclear dela, tu não sabes onde isso vai parar. Por que ela era sempre agradável? Porque ela tinha medo de ficar sozinha. Por que ela tinha medo de ficar sozinha? Porque ela tinha medo de ter a crise de pânico e a sensação de morte. A hora que ela não tinha mais o medo de ficar sozinha, porque ela aceitava a possibilidade de morte, ela começou a simplesmente não se preocupar mais em ser agradável. Quando ela não se preocupou mais em ser agradável, todo mundo começou a achá-la desagradável. Quantas pessoas são agradáveis apenas pelo medo de ser rejeitada? Tira o medo dela de ser rejeitada, vê o que acontece. Tem uma frase, a princípio, atribuída a Sócrates, que diria: quer conhecer alguém, dê poder a ele. Ou, a inversão da frase, quer conhecer alguém, tire os medos dele. A hora que a pessoa não tem medo de ser rejeitada, a hora que ela não tem medo de acabar um relacionamento, a hora que ela não tem medo da morte, aí tu vai ver de fato quem ela é. Enfim, os 2 maiores causas da crise de ansiedade, então, é o medo de ter a crise de ansiedade e o medo da morte. São as 2 coisas que mais provocam a síndrome do pânico. Por que eu estou chamando de bloco 1 e bloco 2? Porque no final das contas, se transformaram em 2 problemas independentes. O paciente pode continuar com os problemas, ele pode superar os problemas financeiros, ele pode ter ganhado na Mega Sena, ele agora não tem mais nenhum dos medos, a esposa resolve ficar com ele depois que ele ganha na Mega Sena. Ou resolve se separar de fato, agora eu quero metade do que é meu, eu vou embora. E aí, ele pode ter resolvido todos esses problemas. Só que isso aqui permanece. Isso aqui se transformou num problema independente. A síndrome do pânico se transforma num problema independente. E aí tu pode dizer assim, bom, as causas iniciais das crises de ansiedade foram superadas. Mas o efeito, o sistema que ficou não foi superado. Então, medo de ter crise, medo da morte, se transforma em coisas independentes. E, enfim, vai ser muito do problema que a gente vai precisar trabalhar em terapia. Efeitos comuns da síndrome do pânico. Isolamento que pode levar à solidão. Tem gente que vai se isolando cada vez mais da sociedade. Ter-se como incompetente. Muitas pessoas começam a ter a sua autoestima arrebentada por conta disso. Buscar a companhia dos outros para se sentir protegido. Muitos relacionamentos se mantêm pelo medo de ficar sozinho. O que você faria se você não tivesse medo de ficar sozinho? Eu me separaria. Baixa autoestima, tornar-se um peso para conhecidos e amigos, depressão como efeito dos problemas acumulados, aumento de irritabilidade, pode afetar várias áreas da vida. Eu quero falar para vocês, vou fazer uma pequena digressão sobre o bloco 1 e crises de ansiedade. Nós vivemos hoje uma sociedade que eu chamo de sociedade HP, porque eu sou chique. Sociedade HP é uma expressão que eu uso de maneira irônica. High performance. Sociedade HP. Então, agora, a mulher não basta ser magra, ela tem que ser jovial. Mulher e homem, tá? Tudo bem, maior ou menor nível, às vezes para um para outro. Não basta ser magro e jovial, agora, além de tudo, tem que ser fitness. Que dá um trabalho do cão. Não basta saber português, tem que saber inglês, e de preferência mandarim junto. Ou espanhol. Não basta saber 2 línguas além da própria, tem que ter uma faculdade boa. Não basta ter uma faculdade boa, tem que ter pelo menos 2 pós-graduações. Então agora,
Não apenas basta ter 2 pós-graduações, 3 línguas, ser magro, jovial, fitness. Tem que ter bom humor. Tem que ser sorridente. Tem que ser legal. Tem que ser romântico. Tem que saber cozinhar. Tem que saber cuidar. Tem que conseguir trabalhar cerca de 12, 14 horas por dia. Além disso, como marido, como esposa, tem que ser receptivo. Ouvir com paciência, sem ser agressivo. Com bom humor. Ser um líder no trabalho. Ser alguém dedicado, empreendedor. Ser magro, jovial, fitness. Mas não basta ser isso. Tem que ser pai e mãe, mas não basta ser pai e mãe, tem que participar. Tem que ser pai e mãe participando, conversando, tomando as lições. Pessoal, o que isso vai gerando no indivíduo? Um acúmulo de pressões, um acúmulo de responsabilidades, um acúmulo de deveres que as pessoas não estão aguentando. Aí vem os papos furados de psicólogo, porque psicólogo é cheio de papo furado de vez em quando, né? Que diz o que importa é qualidade, não importa a quantidade. Então tenta dar uma comida de qualidade de 150 calorias para uma criança, não dá mais comida o dia inteiro e ver se é suficiente a qualidade. Qualidade não é o suficiente. É preciso quantidade. Vamos fazer um cálculo. Eu me divirto fazer esses cálculos. Afinal de contas, a matemática é fundamental. Para ser um profissional bom, mas bom, precisa de quantas horas de trabalho de segunda a sexta? Quantas horas num dia? 10. 10 vocês estão sendo extremamente bonzinhos, mas ok, 10. Né? Pensa entre sair de casa, digamos que nós saímos de casa cerca de 8h30 da manhã, a gente chega em casa às 8 da noite, isso é normal. Passaram-se 11 horas e meia. Mas 10 horas de trabalho. Então vamos fazer assim, para o trabalho. Para o trabalho, dá cerca de, vamos botar, 10 horas e meia. Para ter um corpo fitness, magro e jovial. Oi? 2 horas. Entre ir para a academia, tomar banho, esse papo todo, 2 horas. Para o corpo. Para ser um bom esposo, uma boa esposa. Quem é que é esposa aqui? Quem são os enforcados? Eu já tive lá. Quanto tempo para ser um excelente esposo ou esposa? 10 horas? Por aí a coisa. 4 horas? 4 horas. 24. Então, para ser um bom esposo ou esposa, ok, vamos ser bonzinho. 4 horas. 4 horas para a mulher fazer comida para o cara. Eu faço mais comida para ela do que para mim. Eu cozinho em casa para te ver as coisas. Quem manda é a mulher. Vamos lá. E aí, então nós temos 4 horas. Aí, depois dessas 4 horas, quanto tempo para os filhos? Para ser um bom pai, uma boa mãe, quanto tempo precisa dedicar? 4 horas. Eu atendi 2 pacientes, na realidade um casal. Eles conseguiam ficar com os filhos das 6h15 às 6h30. Às 6h30 levavam o filho para a escola, às 6h40 estava na escola. Eles viam os filhos de novo às 7h30 da noite, que era cuidado pela babá. Quando eles chegavam em casa às 9h, os 2 estavam dormindo. Eles eram executivos, altos executivos de empresas diferentes. Para ser um bom pai, uma boa mãe, quantas horas? Vamos botar as 4 horas. Até agora, nós temos 4, 8, 10, 20 horas, ponto 5. Tá fácil. Isso que a gente não está nem falando ainda de manicure, pedicure, certo? A gente não está falando de cuidar do cabelo, chapinha, certo? Nós não falamos de dormir, isso é bobeira. Para que dormir? Isso aqui, pessoal, é a maior causa que eu vejo atualmente das pessoas tendo crise de ansiedade com frequência. Tá? As pessoas estão desenvolvendo um nível de perfeccionismo inatingível, que está fazendo elas terem uma série de sofrimentos. Enfim, essa é a maior causa que eu vejo em terapia para crises de ansiedade desenvolvendo síndrome do pânico. Como é uma forma comum de tratar síndrome do pânico com hipnose? Nós não temos tempo, obviamente, para nós aprofundarmos muito aqui. É para ter uma noção. Então, a primeira ideia, nós já falamos que boa parte da síndrome do pânico é o medo da morte. Então, boa parte do tratamento vai ser auxiliar o paciente a lidar com medo da morte. Pessoal,
O que eu vou propor agora é uma forma de estratégia de como trabalhar com qualquer medo ou fobia que vocês vão poder levar para a vida inteira de vocês. A estratégia é a seguinte. O que é o medo? É a disposição psíquica de se afastar de alguma coisa que te provoque dor. Buscar prazer e fugir da dor. Quem é que disse isso? Não! Quem disse isso foi um cidadão chamado Aristóteles. Pessoal, a psicologia não começou há 150 anos. Ela começou há mais ou menos 2.400 anos. Mas sim, Freud também disse isso. Mas de diferentes maneiras, reforçamento positivo e negativo é o quê? Mas enfim, Aristóteles disse isso. Bom, o medo seria então a disposição psíquica de se afastar de alguma coisa que desse dor. Certo? Então, todo medo, nesse sentido, vai ter uma possibilidade de dor. De uma maneira geral, tem duas formas de como lidar com a possibilidade de dor. Uma é evitá-la. Eu tenho medo de ter alguma doença porque eu posso morrer. Então eu vou fazer um monte de coisas para não ter doença. Vou lavar minhas mãos várias vezes. Não vou dirigir em alta velocidade, não vou fazer um monte de coisas porque eu tenho medo de morrer. Então tu evitas um monte de possibilidades. Geralmente isso aqui pode ajudar por um tempo, mas costuma não funcionar. Pega uma pessoa que tem fobia de avião e fala para ela, a probabilidade do avião que você está a cair é tanto. Então o que você tem é uma crença irracional. Quem é que viu as fumaças saindo da TAM no aeroporto de Congonhas? No dia que bateu o avião. A minha clínica era do lado. Eu via fumaça subindo. Tenta falar para alguém de São Paulo que a probabilidade de cair o avião é quase zero. Daqui a pouco está todo mundo descendo em Congonhas. Não bate, não bate, não bate. Pessoal, não adianta vocês ficarem jogando estatísticas para o paciente de vocês. Não vai acontecer, um avião não cai, o avião probabilidade de cair, blá blá blá. Tudo, no geral, blá blá blá. A receita para lidar com as fobias, em grande parte, parta do pressuposto que o que você teme ocorrerá. E aprenda a lidar com isso. Paciente, 72 anos de idade, executivo, já aposentado, vira para mim e diz, eu estou com Parkinson, caso real, e eu não estou mais conseguindo fazer algumas das coisas que eu mais gosto, e eu acho que a morte está se aproximando. Depois que ele desenvolveu o Parkinson, ele começou a desenvolver depressão, por conta de uma série de diferentes efeitos. E eu viro para ele e eu digo assim, eu vou te fazer uma pergunta que ela vai te parecer muito estranha. Me perdoa por fazer essa pergunta, mas eu vou precisar de fazer essa pergunta. Qual o problema é morrer? A gente nunca sabe o que o paciente vai responder quando a gente chega nesse ponto. A gente não tem a menor ideia. No caso dele, ele disse, eu vou sentir falta de tudo que eu fiz, da minha família, dos meus amigos, muitos já morreram. Eu tenho medo. E a ideia agora é como trabalhar com esse medo. Sabe quem é que disse isso? Um cidadão chamado Sêneca. Isso foi dito há 1950 anos. A psicoterapia começou há muito tempo, certo? Então, ao invés de fazer dessensibilização sistemática com relação ao medo da morte, auxiliem seus pacientes a lidarem com o medo da morte. Vocês vão ter que fazer isso várias vezes ao longo do dia por vários anos. Bom, tudo isso para falar que, de novo, nós vamos acabar trabalhando o medo da morte. No bloco 1 da terapia, agora não síndrome do pânico, propor reflexões sobre as duas maiores causas da síndrome do pânico. O medo de sofrer, o medo de ter a crise, e o medo da morte. A gente pode fazer uso em terapia de várias diferentes coisas. A terapia não precisa ser apenas do terapeuta. Sempre deem tarefas aos seus pacientes. Poesia sobre como lidar com morte. Raul Seixas escreveu uma excelente música chamada Canto para a Morte. É isso? Canto para a Morte. Uma excelente música sobre morte. Vinícius de Moraes escreveu sobre morte. Nenhum psicólogo escreveu sobre morte.
Tem uma ou outra que tentou escrever, mas escreveu de uma forma mais religiosa. Nada contra, mas é só uma das formas. Então, propor reflexões sobre como lidar com o medo da morte. Dá para fazer uso de diálogos, histórias, filmes. Eu uso muito filmes. Muitas vezes, ao final de uma sessão, eu vou pegar uma folha, eu vou dar para o paciente e dizer, assiste esse filme. É um filme sobre morte. Às vezes é um filme sobre traição. Às vezes é um filme sobre baixa autoestima. Tem vários filmes que seriam terapêuticos. Uma vez que nós façamos isso por 2 ou 3 sessões, de conversar sobre como lidar com o medo da morte, aí pode ser no bloco 2, em que eu começo a fazer uso da hipnose. Eu vou dar um exemplo para vocês especificamente de como lidar com a morte de alguém amado. Agora eu estou falando de trabalho de luto, mas foi uma maneira que eu trabalhei com uma paciente. Então, eu recebo uma ligação, era um ex-paciente meu, cardiologista, bastante inteligente, muito perceptivo, e diz, Bayar, eu estou te passando uma amiga minha. A mãe dela morreu ontem, ela está indo amanhã no teu consultório. Ela tem uma cabeça muito boa, ela é uma excelente profissional. Então eu já sei que ela não é psicótica. E aí eu vou usar hipnose na primeira sessão, coisa que é raríssima de usar. Ela chega para mim, ela senta na poltrona, e ela diz, minha mãe morreu, e ela começa a disparar choro. Eu sabia que ela tinha uma excelente relação com a mãe dela. E eu olho para ela e digo, enquanto você está aí, de olhos fechados, e agora ela fecha os olhos, eu digo para ela, e talvez você possa lembrar da sua mãe no funeral dela. Quando eu faço isso, toda a atenção dela, pense na atividade psíquica como sendo uma lâmpada dessas. Nossa atividade psíquica, ela é difusa. A gente está ouvindo, nós estamos percebendo o sapato apertado no pé, de repente o barulho do ar-condicionado, de repente preocupações com relação a contas a pagar. Nossa psique está difusa. Só que imagina que nós concentramos tudo isso num ponto, seja história, na própria história, na própria memória, e quando nós fazemos isso, onde nós focarmos, aquilo vai se intensificar, gerando um fenômeno que se chama de hipermnésia. Enfim. Então, quando a paciente começa a chorar e ela diz, minha mãe morreu, eu foco naquilo que está doendo nela, que foi a morte da mãe, e o funeral da mãe. Eu sabia que ela tinha uma relação boa com a mãe. E eu digo para ela, enquanto você lembra do funeral da sua mãe, talvez você possa perceber cada vez mais que o mais importante do que o fim dela foi a vida até o fim dela. Coisas de quando você era criança, de quando você era adolescente, diferentes viagens. O que eu estou propondo sobre como lidar com o medo da morte de quem se ama? Eu estou propondo uma ideia muito simples. As pessoas se focam demais no fim. O que é importante é a vida até o fim. Não tem muito que a gente possa fazer. Eu atendi uma paciente com esclerose múltipla. Ela era linda, ela tinha 33 anos de idade. Ela caminhava, para ela caminhar cerca de 20 metros, ela demorava mais ou menos 5 minutos. Ela vinha com o andador, maquiada. Eu me lembro dela sentada e dizendo, eu vou morrer em 6 meses. É pelo menos o que se diz, ela estou com esclerose múltipla. Eu ouço a primeira sessão, eu digo muito pouco e falo, bom, a gente pode trabalhar algumas coisas, nós podemos conversar numa segunda sessão. Ela diz, ok, tu tens 2 opções até o final da tua vida. Ou ficar preocupada com o fato de que tu vais morrer, ou viver o melhor que tu puderes até lá. Ela não veio mais na sessão. Eu recebo um cartão dela em Paris, 4 meses depois. Ela resolveu pegar todo o dinheiro dela e gastar no que ela sempre quis fazer, que era viajar. Ótimo. 2 sessões. Não, enfim. Então, pessoal, lidar com o medo da morte não é uma coisa simples, mas é algo que nós precisamos desenvolver. Então, no caso específico, eu posso contar essas diferentes histórias, que é uma forma de comunicação. E aí eu posso depois fazer um relaxamento e fazer uma hipermnésia das reflexões que eu proporia ao paciente de como lidar com a morte. A hipermnésia pode ser eu dizendo alguma coisa do estilo, e aos poucos você pode começar a lembrar de diferentes reflexões importantes sobre como lidar com o medo da morte. Eu posso conversar sobre as coisas que a gente conversou nas primeiras sessões. Enquanto o paciente estiver lembrando disso, agora eu posso pedir para ele fazer uma outra coisa.
E aos poucos você pode levar essas suas ideias, essas suas reflexões para diferentes crises de ansiedade que você teve no seu passado. Levando essas percepções, essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos. E agora ele começa a rever os momentos de crise de ansiedade dele, segundo o que nós preparamos nas primeiras 3 ou 4 sessões. E agora ele começa a repensar, a ressignificar, chame no que quiser, segundo esses conhecimentos, segundo esses conceitos. Depois de reler os crises de ansiedade dele do passado, eu posso propor para ele agora ele se imaginando no futuro. E aos poucos você pode se imaginar no futuro, levando essas ideias para diferentes momentos de ansiedade seus, em que você se preocupa em ter a crise. Só que agora ele já está preparado para olhar para o futuro com base em tudo que a gente já fez nas primeiras sessões. Bom, nós estaríamos trabalhando nessa indução o bloco 2, não o bloco 1. O bloco 1 é uma outra coisa. Muitas vezes eu posso virar para o paciente e dizer, vamos trabalhar sem medo da morte. Quando você trabalhar sem medo da morte, você vai estar de alta. Ele fala, ok. E eu posso até dizer, mas você tem outros problemas. Se você quiser trabalhar aqui em consultório, a gente pode. Ele fala, ok, vamos trabalhar síndrome do pânico depois dos outros problemas. A gente trabalha síndrome do pânico. Pergunta se ele fica para trabalhar os outros problemas. Nem a pau. Certo? É a mesma coisa se chegares no médico e dizer, você tem gastrite. Mas também seria interessante você dar uma olhada na sua postura corporal. Além do mais, você também tem um pouquinho de colesterol alto. E tu só olhas para ele do estilo, dá remédio para gastrite. Deixa meu colesterol em paz. Certo? Então, tu tratas um problema que era o problema mais urgente do paciente. E aí ele vai embora. Ah, mas volta o problema? Não, se vocês trabalharam as causas do problema, não vai ter substituição de sintomas, remissão de sintomas. Às vezes tu não curas o suicídio de um filho, a dor de um filho ter se matado. Tu auxilias o teu paciente a superar essa dor. Superar significa se tornar superior a. Não significa não ter mais a dor em relação a. Curar a dor de filho que se matou, vocês não curam. Pelo menos eu nunca consegui. Mas nós podemos auxiliar o paciente a superar a dor de ter um filho que se matou. Nós trabalharíamos sempre nesses aspectos com relação ao síndrome do pânico, o medo da morte e o medo de passar mal, mais o medo do sofrimento, o medo da crise. Trabalhando esses dois, não é do estilo não vai acontecer a crise. Auxiliem seus pacientes a aprenderem a lidar com a crise. Uma crise de ansiedade equivale quase a um momento violento de dor. Vocês já tiveram momentos violentos de dor que vão passar. Mas tu precisas aguentar aqueles 20 ou 30 minutos. Tem gente que pode ter crise de ansiedade o dia inteiro, síndrome do pânico o dia inteiro, mas aí é outro tipo de processo. Acabou nosso tempo? Pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.